noite, igreja, paz, seja convosco, amém? Exalta, glorifica o nome do Senhor com essas palmas, nosso amor, porque só Ele é santo, só Ele é justo, aleluia, santo é o nome do Senhor, Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo, nesta noite, oh, glória a Deus, igreja, seja bem-vinda nesta noite, é a noite onde a graça e o poder do Espírito envolve nossa vida, nós nos envolvemos no manto do Espírito Santo, a tua casa, teu lar, tua família está guardado pelo poder do Senhor Jesus nesta noite. Então entrega o teu coração, a tua alma, o teu espírito, esqueça os problemas, as dificuldades, porque agora tudo se renova na graça do poder do Santo Espírito nesta noite. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Declara assim nesta noite, ó. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Diga assim, ó. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Oh, aleluia. Vamos louvar o Senhor com palmas para Jesus nesta noite. Pastora Maria, pode cantar para Jesus nesta noite?
poder que Jesus dá, tá na frente de correr. Põe o olho no Senhor, põe o olho no mar, põe o olho na porta e outro no altar. Põe o olho no Senhor, põe o olho no mar, põe o olho na porta e outro no altar. Mas que calor é esse em volta de voltar? Mas que calor é esse em volta de voltar? É o poder de Deus que está neste lugar. Mas que calor é esse em volta do altar? Mas que calor é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Elias teve um fogo e o Senhor mandou. Elias teve um fogo e o Senhor mandou. Mas primeiro o altar consertou. Aleluia! Deus não pode fogo mandar sem primeiro o altar consertar. Ô glória! Deus não pode fogo mandar sem primeiro o altar consertar. Madrugada quando eu orava, senti que alguém me tocou. Madrugada quando eu orava, senti que alguém me tocou. O que você fez aí? Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Fica ligado para este momento. Fica ligado que ele vai te tocar. Fica ligado que ele vai te tocar. Fica ligado que ele vai te tocar. O anjo do Senhor já está neste lugar. Desce fogo, desce poder. Essa caminhada já vai receber. Ô glória! Desce fogo, desce poder. Essa caminhada já vai receber. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Ô glória! Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria para lá. Ô glória! Ah, se eu tivesse asas, eu voaria para lá. Porque joelho no chão, vejo oração, para vencer toda a tribulação. Joelho no chão, vejo oração, para vencer toda a tribulação. Ô glória, aleluia! Ô glória! Jeová, Senhor nosso, quão grande é seu nome em toda a terra, aleluia! Ô Jeová, Senhor nosso, Jeová, Senhor nosso, quão grande é seu nome em toda a terra, aleluia! Glória ao Senhor, aleluia! Glória ao Senhor, aleluia! Quando eu olho para o céu, a lua e as estrelas, pergunto quem é o homem, aleluia! Ô glória! Quando eu olho para o céu, a lua e as estrelas, quem é o homem, aleluia! Glória ao Senhor, aleluia! De novo! Glória ao Senhor, aleluia! Da boca dos pequeninos, aqueles que amam, com marcha fortaleza, aleluia!
e glória ao Senhor, aleluia. Da onde veio o louvor? Da boca dos pequeninos, assim, ó. Da boca dos pequeninos, daqueles que vão fundar a fortaleza, aleluia. Oh, 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 glória ao Senhor, aleluia. Oh, 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 glória ao Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos receber Bispo Marido desta noite, louvando ao Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, a todo o povo de Deus, paz seja convosco, amém? Graças a Deus. Vamos estar louvando ao Senhor, continuando a louvar, né? Em nome de Jesus. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção pra depois subir. 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 Vem cá, aleluia. Vem, vem. Vem cá. Vem, vem. Jesus está preparando uma bênção pra você. Vem cá, vem, vem, vem cá, vem, vem. Jesus está preparando uma bênção pra você. No céu tem rua de ouro, onde salvos irão passear. No céu tem rua de ouro, onde salvos irão passear. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra lá. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra lá. Joelho no chão, seja uma oração para vencer toda tribulação. Joelho no chão, seja uma oração para vencer toda tribulação. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Lindo coração, hoje ele chegou. Vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa vai compartilhar para o canal. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. A essência do amor ele deixou aqui. Esse cheiro suave vai me fazer feliz. Tirou do meu coração todas as mágoas. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. A essência do amor ele deixou aqui. Esse cheiro suave vai nos fazer feliz. Tirou do meu coração todas as mágoas. E quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Ele não mandou, ele mesmo veio. Seja essa luz, ela é Jesus em nosso meio. Ele não mandou, ele mesmo veio. Seja essa luz, ela é Jesus em nosso meio. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava.
amém? Que maravilha, Senhor Vamos Jesus. fechar nossos olhos e vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, amém? O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele estamos em louvor. Diga pra Ele: coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, Oh, glória! nos rendemos Aleluia! ao Seu Oh, ser, glória! consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Glória! Existe um Rei, Senhor, que foi do Teu grande Oh, amor. glória! Águas que correm no trono, águas que curam, que Declara o Senhor nesta noite. Oh, glória, glória! Olha o que vai acontecer. Tudo vai transformar, pois leva a vida. Oh, glória, aleluia! Exalta o Senhor pela tua vida! Exalta o Senhor! Exalta Ele! Exalta Ele, é o Rei dos Reis! Neste lugar, quero beber no Teu rio, Senhor. Olha o que vai acontecer nesta noite. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Declara o Senhor. Tu és a Oh, fonte, Senhor. aleluia! Oh, glória a Deus Santo, Senhor, nesta noite, aleluia! Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Deus soberano, Deus Oh, glória a Deus, para te aleluia! agradecer por tudo Este que é o o teu Senhor está altar. fazendo na É a nossa vida. tua E por casa, tudo mais que você vai fazer, Oh, Pai, glória, amanhã, glória, Senhor, nas aleluia. nossas vidas. Este E é o obrigado, porque lugar nós estamos agora. aqui já para te Este, agradecer Senhor, a tua pelo dia de hoje, presença. pelo dia de amanhã, É pra ti, Pai. Senhor, Porque você já louvor. deu a vitória para nós. É pra Nós ti, só temos Senhor, que te louvor. agradecer Eu por tudo que tu tem feito e tudo que você vai fazer Aleluia. na nossa vida. Porque já escreveu no livro da Bíblia Glória a tudo Deus. que vai acontecer na nossa vida. Então, Pai, Aleluia. nós estamos aqui para te adorar, buscar a tua Glória, presença. glória. Oh, Pai querido, estar na tua presença, te agradecendo para a honra e glória do teu santo nome. Nós declaramos vitória para todos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Receba Deus brilhando com palmas para Jesus. Amém. Aleluia! Oh, glória a Deus! Graças a Deus. Como é bom louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. A cada dia se manifesta a graça e a misericórdia dele. Deus seja louvado através da tua presença e a misericórdia dele renasce em você a cada dia. Sem a misericórdia de Deus nada seria impossível sobreviver. Boa noite para você que está hoje via internet. Quero comentar com você sobre a palavra de Deus que está no livro de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 18. Vamos aprender algumas coisas sobre esta passagem que é interessantíssima, toda a Bíblia, mas a cada dia ela se renova. Então, se você puder acompanhar na sua casa, no seu lar, puder deixar um comentário, será aceito. Se você quiser um pedido de oração também, você pode deixar aí no Facebook. Ok? Lucas 9,
Versículo 18. O primeiro versículo, 18, diz assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Amém? Pode guardar a tua Bíblia. Ou melhor, se você puder ficar acompanhando a tua Bíblia, fique. Porque assim como a gente lê um livro secular, ou um livro que é escrito por pessoas normais, a gente vai lendo e vai marcando, e conforme a gente vai lendo, a gente quer terminar aquela leitura, para saber o que vai acontecer no final. Então a Bíblia é mais forte que esses livros, é escrita por homens cheios de sabedoria do Espírito Santo, então nos prende, que a palavra possa prender você neste momento. Talvez você diga: eu vou olhar para trás. Talvez você diga: se chega alguém, deixa que chegue, não olhe para trás. Pastor, meu problema ficou lá, algum barulho na igreja, deixa quieto, mas que a palavra venha prender você. Então nós temos que fazer algumas perguntas da nossa vida. A primeira pergunta que nós temos que fazer é: quem é Jesus para nós? Não, mas verdadeiramente, não é da boca para fora. Se eu perguntar para você agora, você vai dizer: Jesus é bom, é melhor, é meu pai, é meu guardador, Jesus é que me abençoa. Todo mundo, não vou dizer. Se perguntasse para mim agora, antes da pregação, quem é Jesus? Eu digo: Jesus é que me cuida, Jesus é o Filho de Deus. Porque a nossa boca, ela vai falar algo, ela tem que falar. Mas quando a nossa boca fala sem o coração, é diferente de quando ela fala, quando o coração fala. Porque a Bíblia diz que a nossa boca, ela fala no coração sempre. Então Jesus, ele sentiu a necessidade de, por alguns momentos, eu calculo que, digamos que uma meia hora, a Bíblia diz que Jesus estava com os discípulos. Mas neste momento da oração, Jesus sentiu a necessidade de estar só. Porque ele bem conheceu o coração daqueles homens. Ele sabia que o coração daqueles homens estava dividido. Então hoje ele sabe que de repente o nosso coração esteja dividido entre a esposa, ou entre a necessidade, ou até mesmo dividido entre o trabalho. Deus sabe que se o nosso coração está pensando lá em casa, ou no trabalho, ou na igreja, ou no problema, ou na dificuldade. Jesus sabe. Então naquele momento ele se retira, a Bíblia diz que ele se retira, aqui no versículo 18, estando ele orando à parte. É como que se eu estivesse aqui pregando, de repente eu dissesse: eu vou orar e vocês fechem a porta da igreja e fiquem lá fora. Quando eu abrir a porta, vocês veem. Jesus necessitava de um momento a só, porque ele precisava realmente ter da boca daqueles homens uma posição. Jesus precisava que aquelas pessoas conhecessem verdadeiramente quem ele era, não só de boca. Que se você perguntar saindo aqui um pouco do âmbito espiritual, se perguntar para qualquer pessoa no mundo secular, se você passar amanhã por qualquer vizinho, qualquer pessoa na rua, e você perguntar quem é Jesus, ele vai dizer: é o Filho de Deus, e vai seguir caminho. Mas talvez ele nem tenha entrado numa igreja, talvez ele nunca tenha tido um relacionamento com Jesus, talvez ele nunca tenha tido um compromisso com Deus, mas ele vai dar essa resposta, porque a resposta está na ponta da língua. Mas a nossa boca, ela fala aquilo que o coração diz. Então Jesus sentia que eles estavam divididos. Então Jesus separa-se e chega, e de repente ele chega aos seus discípulos e pergunta a eles: quem dizem as multidões que sou eu? Porque os discípulos estavam no meio da multidão. Nós estamos no meio da multidão. Então se eu estou falando isso é porque eu sei o que as pessoas falam. No meu dia a dia, no meio do povo que eu vivo, no meio do âmbito espiritual ou secular que eu vivo, eu vejo as pessoas dizerem: Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus disse que a multidão estava, o povo, os discípulos estavam no meio da multidão. Então eles ouviam falar, eles ouviam lá uma pessoa dizer: olha, esse tal Jesus é Elias. Alguns diziam: este tal Jesus é um profeta. Alguns diziam, os discípulos ali escutando isso. Outros diziam: é aquele que ressuscitou, Moisés. Cada um tinha uma opinião própria de si. Mas Jesus não vive pela nossa opinião. Jesus vive pelo que ele é. E nós não podemos viver por opiniões alheias, temos que viver pela nossa opinião. Nós não temos que viver conhecendo um Jesus que outros conhecem.
Mas nós temos que viver conhecendo Jesus que nós conhecemos, que nós temos certeza de quem Ele é. E é essa certeza que hoje Jesus nos pergunta: quem é Jesus para você? Quem é? Analisa a tua vida por alguns segundos, rapidamente. Talvez diga: pastor, 5 segundos é difícil analisar minha vida, mas em 5 segundos você analisa o teu dia. Quantas vezes você pensou em Jesus? Quantas vezes você fez algo para Jesus hoje? Quantas oportunidades hoje você teve de tomar uma posição que muitas vezes para você é difícil, para os outros também é difícil, mas você teve que tomar uma posição colocando Jesus na tua frente, dizendo: é o certo, é o certo. Quem é Jesus para você? É aquele que te deu a vida, que te deu de manhã o ar. Tem gente que diz: ah, mas eu levanto por causa que eu tenho força. Não, você levanta porque Deus te dá coragem e força. Você tem o almoço porque Jesus providenciou para você, não porque você trabalha. Você tem janta porque Jesus providenciou para você, não porque você é forte. Porque que seria isso se nós tivéssemos emprego, se nós tivéssemos almoço, se nós tivéssemos janta, dinheiro e não tivéssemos a presença de Jesus em nós? Então responda a partir do teu coração, vai lá no profundo do coração: quem é Jesus para você? Segunda pergunta: em que posição está Jesus na tua vida? Pergunta forte. Que posição está Jesus para você? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou em último? Que posição está Jesus para você? Primeiro, largo tudo para te servir, Jesus. Será que realmente nós podemos expressar esta palavra? Largo tudo. Você já largou tudo alguma vez para servir a Jesus? Não, pastor, porque como é que eu vou viver? Como é que eu vou comer, pastor? O que eu vou vestir, pastor? O que será da minha família, pastor? Então não cante aquele louvor que diz: largo tudo para te seguir, se você não vai usar desta palavra em você, na tua vida. Falo isso também por experiência. Não é eu chegar aqui e falar, eu falo o que eu vivo. Eu já larguei tudo para Jesus. Nunca me faltou nada. Nunca. Até hoje não falta. Em que posição está Jesus para mim? Eu respondo por mim. Jesus perguntou aqui para eles: quem a multidão dizem? Mas em algum momento Jesus também perguntou para eles. Então Jesus está perguntando para mim: quem é Jesus para mim? Jesus é o meu Jesus que me transformou, me deu vida, me deu uma casa, uma família, uma igreja para me direcionar. Que posição está Jesus? Em primeiro lugar. Em primeiro. Porque se eu não colocar Jesus em primeiro lugar, Ele me tira tudo que eu tenho. Ou melhor, Ele não me tira, mas a porta para Satanás se abre quando eu colocar Jesus em último lugar. Então, quando eu colocar Jesus em primeiro, Ele guarda a minha esposa. Quando eu tiver no meu coração que Jesus é primeiro em mim, não o último, Ele guarda meus filhos, meus filhos, meu neto, minha família. Quando eu posicionar Jesus na minha frente como primeiro, Ele guarda meu trabalho. Quando eu brigar com as pessoas dizendo que Jesus é mais importante que elas na minha vida, essas pessoas serão guardadas por Jesus. No momento que eu colocar alguém primeiro que Jesus na minha vida, eu ficarei sem nada. Então Jesus, Ele tem que ser o primeiro na tua vida. Tem que ser. Ah, mas primeiro é a esposa. Pensa bem, quem te deu a esposa? Quem deu vida para tua esposa? Quem é que dá saúde para tua esposa? Quem é que dá sustento para tua esposa? É Jesus. Então Jesus tem que estar em primeiro. Enquanto Jesus estiver em primeiro, a tua esposa, teu casamento vai ser guardado. Enquanto Jesus estiver na frente, primeiro que a tua mãe, ou teu pai, ou tua família, a tua mãe, teu pai, tua família será guardada. Jesus não reparte a sua glória, não reparte do seu amor. Ele tem amor, Ele quer ser o único na minha vida, para que Ele possa me dar tudo que eu tenho, a minha esposa, meus filhos, minha família, meu trabalho, meu lar, a igreja. Então, em que lugar está Jesus na tua frente? Que lugar? Vai largar tudo para vir para a igreja? E se a esposa não deixar, você vai vir? Você vem, que bom. E se o esposo dizer: você não vai hoje, você vai dizer: olha, o negócio é o seguinte, eu conheci Jesus primeiro que você, então não me coloca na frente de Jesus. Que lugar está Jesus na tua vida? Que Ele esteja em primeiro. Então a palavra diz aqui: Jesus se separou e a necessidade lhe chega e pergunta: venham cá, discípulos, vocês, o que vocês estão ouvindo aí? Que a multidão está dizendo que eu sou?
E eles disseram assim, responderam eles, dizem que é João Batista. João Batista foi decapitado, veio antes de Jesus, pregando, anunciando o reino de Jesus. Tanto que o próprio João Batista disse, é necessário que eu diminua e tu cresças. Como poderia ser João Batista? Literalmente decapitado. Mas era o pensamento deles. Era um pensamento, talvez, sem raciocínio. Uma resposta sem conhecimento. Outros, então, comentavam, olha, esse Jesus aí é Elias. Porque Elias foi arrebatado por Deus, na carruagem de fogo. Então eles disseram, não, esse é Elias que foi arrebatado e voltou de novo. É esse que anda aí dizendo que é Jesus, é Elias. Era o que eles sabiam. Era o que eles queriam saber. Porque o querer saber algo é uma coisa. E o saber é totalmente diferente. Eu procurar entender algo que eu não sei é diferente do eu querer adivinhar as coisas. Então nós temos que ir para a Bíblia. Quem é Jesus para você? Em que lugar está Jesus na tua vida? Ele é primeiro verdadeiro. Você chora pelas pessoas? Chora pelos animais? Paga dinheiro para curar os animais? Ok, não sou contra, o dinheiro é de vocês. Mas e quando se trata do ser humano, você chora? Quando se trata de vir a um culto e se entregar aos pés de Jesus, você tem lágrimas? Não, pastor, não, porque eu tenho vergonha de chorar na igreja, mas não tenho vergonha de chorar por um animal, não tenho vergonha de chorar por pessoas que muitas vezes não te valorizam, mas quando é Jesus que te dá tudo, aí tem vergonha, porque Jesus não é o primeiro na tua vida. Jesus está sendo trocado por algo na tua vida, e nós temos que mudar isso, temos que colocar Jesus em primeiro. Então outro diz, é Elias, é João Batista, e outro diz, é um dos profetas antigos. Cada um tinha uma resposta, mas nenhuma pessoa tinha um coração voltado verdadeiramente a Deus. Mas sempre há alguém que muda a história, e nós podemos ser esta pessoa que muda a história. Então ali, quando eles dão essa resposta, no versículo 20, aí Jesus muda a pergunta. Veja aqui no versículo 19, no versículo 18 ele pergunta para os discípulos, quem o povo fala? Agora Jesus olha diretamente para os próprios discípulos e quer uma resposta deles. Por quê? Porque os discípulos andavam com Jesus, mas não o conheciam. Andar com Jesus é uma coisa, conhecer é outra. Quer ver um exemplo bíblico? Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que Jesus caminhou com duas pessoas em direção a uma cidade chamada Emaús. Duas pessoas conversando. Conhece aquele Jesus lá? Aí outros te lembram. Pois é. Durante toda a minha vida eu vi que esse Jesus era rei, e comentando, daqui a pouco Jesus encosta, ei, bom dia, porque era de manhã, como Jesus ressuscitou de manhã, posso ir com vocês? Forte. Aí Jesus, escutando a conversa deles, pergunta, ei, de quem vocês estão falando? É de um Jesus. Jesus encosta em duas pessoas que estavam comentando sobre ele e caminha com uma distância de 2 estádios. Vamos supor que ele caminha daqui desse onde nós estamos até lá a Flores da Cunha. É um lugar, é um tempo longo. E eles comentando, e Jesus ali do lado deles. E ele dizendo, Jesus fazia isso, Jesus fez aquilo, dizia que ia ressuscitar, mas mataram, não ressuscitou, já é o 3º dia e nada aconteceu. Ou seja, ouvir falar de Jesus é uma coisa, dizer que está com ele é uma, conhecer é outra. Eles andaram um enorme tempo, uns 20 minutos ao lado de Jesus e não o conheceram.
Por isso Jesus perguntou para eles: quem vocês dizem que eu sou? Vocês já andam comigo? Pedro viu as redes se encherem do nada. O apóstolo Paulo ficou cego, teve a cura, teve um encontro notório com Cristo. E mesmo assim Jesus pergunta para eles, mesmo Jesus, cada discípulo tendo uma história, mesmo assim Jesus some no coração deles e pergunta para eles, aqui no versículo 20, mas perguntou ele, quem dizes que eu sou? Perguntou para eles agora. Primeiro Jesus pergunta para os discípulos o que o povo fala. Depois Jesus pergunta para os discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro diz, você é o Cristo de Deus. Pedro tinha o coração voltado. E como não ter? Não pescava nada, a família estava necessitada, e de repente chega Jesus e muda a vida dele. Como não adorar um Deus desse? Como não saber que este que faz milagre na tua vida é o Cristo? Então que a partir de hoje nós tenhamos uma resposta branda, certa, sem duvidar de nós. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que faz milagres. Então Pedro se levanta e diz, olha, para mim, eu estou falando por mim, disse Pedro, para mim, o que o Paulo, Tiago, Lucas pensam, eu não quero saber. Mas Pedro responde por ele, tu és o Cristo. Então Pedro reconheceu todo o milagre que Jesus fez na vida dele, que todo o tempo que Pedro andava com Jesus, Pedro disse, para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esse Jesus que nós vamos louvar hoje. É esse Jesus que nos trouxe aqui hoje. É esse Jesus que talvez você diga, eu vim porque eu necessitava. Não, você veio porque Deus trouxe você aqui. Nós estamos aqui não porque o povo quer, mas porque Jesus quer. Em muitas oportunidades onde Jesus estava, o povo não o queria, mas ele estava ali, porque Deus assim ordenara. Quando Lázaro morreu, o que os discípulos disseram? Ninguém te quer lá. Se tu for lá, vão te matar. Jesus, não importa se eles me querem ou não, o que importa é que o meu Pai me quer lá, e que a glória dele será manifestada lá. É assim aqui. A glória de Deus é manifestada. Basta as pessoas tomarem uma posição, quem é Jesus para eles? Aqui há milagres, basta as pessoas decidirem em que posição está Jesus, ou em primeiro ou em último. Tem gente que diz, eu vou na frente. Não, nunca vá na frente. Sempre diga, Senhor, pode passar. Senhor, eu vou esperar que quando tu dá um passo na minha frente, eu vou, Jesus. Coloca Jesus em primeiro. Saiba que Cristo, Jesus, é o primeiro em tudo. Mesmo que alguém chegue e pressione você dizendo, Jesus ou eu, fica com Jesus. Fica com Ele, não larga Ele. Diga para as pessoas, eu não largo por nada. Vai vir o inverno aí. Jesus já nos preparou, disse, daqueles, quando Jesus vier no inverno. Vai vir inverno, vai vir chuva. E aí? Aonde estará Jesus neste meio? O que será mais forte? Jesus ou o inverno? Jesus ou a chuva? Jesus ou o frio? Vamos começar a nos preparar. Porque logo Cristo voltará. E aquele que obedeceu, aquele que colocou ele em primeiro, este tem lugar guardado no seu reino. Feche os teus olhos nesta noite. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Aqui você vai adorar ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito. Olha o que vai acontecer. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida,
fez. que se entregou por mim, sem nenhuma explicação. Adora o Deus da tua vida esta noite. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que se entregou por mim. Olha só, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Mais uma vez. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Grande é o Senhor dos Exércitos nesta noite, a sua presença é notória. Quem é Jesus para você? Em que lugar está Jesus na tua vida? Ele anda alegre, canta lá, baixa, aleluia. Santo, 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 é o Deus de Abraão, de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de geração em geração, é o único, é o primordial, é o primeiro, é a primícia. Que Ele seja a primícia na tua vida, e assim tudo vai dar certo. Ele sendo o primeiro, Ele sendo o maioral em você, você terá tudo. Tudo que pedires em meu nome, eu vos darei, porque o meu Pai, eu peço para Ele e Ele me concede. Então, Jesus Cristo, nesta noite, Pai, eu confio na tua misericórdia, eu confio, Pai, no teu Espírito, eu confio em ti, Senhor. Por isso é que eu prego o teu Evangelho, por isso que eu te peço a autoridade, na certeza de que aquilo que pode ser mudado será, e no conhecimento do que daquilo que não pode ser mudado. Eu preciso entender, Senhor, mas me dê autoridade para que eu possa compreender, Pai, o que vem de ti e o que vem da terra, que eu possa saber o que é natural e o que é espiritual. E neste momento eu levanto um clamor em favor do meu filho Davi, da minha filha Raquel, do meu filho Wagner, da Stephanie, do Diogo, da neta Manuela, do Lourenço, em nome do Senhor. Cobre-os agora, porque eu levanto uma batalha no mundo sobrenatural para resgate da minha família. Hoje é o culto da família, é o culto onde eu coloco a minha casa, a minha família no teu altar, Senhor. Meu irmão Paulo, meu irmão Alexandre, meu irmão Marcelo, meu irmão Maico, minha irmã Wanda, Beatriz, minha irmã Vanessa, em nome do Cordeiro, meus sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, primos, primas, parentes de perto e de longe, como intercessor, eu me levanto agora, também em favor de meus cunhados, cunhadas, porque sou eu, Senhor, ao quem o Senhor separou, sou eu a quem o Senhor salvou, sou eu ao quem o Senhor me usa para testemunho da tua glória. Eu honro o teu nome e sei, Pai, que um dia todos eles conhecerão a tua presença. Todos eles, um dia, em qualquer momento, não sei quando, mas eu quero neste tempo, Pai, ver o testemunho deles, Pai, que um dia nós oramos por eles aqui neste lugar. Eu não cesso de orar, eu não desisto de orar, porque por cabeça eu fui levantado, não por cauda, Senhor. Eu quero esta terra, este terreno, eu quero este lugar abençoado, assim como meus vizinhos do lado direito, da frente, dos fundos, do lado. Eu quero para esta vizinhança abençoada. Eu quero, Senhor, a tua misericórdia sobre a cidade uruguaiana, e aonde estiver um querido meu Pai, um familiar, Pai, que está viajando, ou está na estrada, ou está agora de repente pensando que tudo está perdido, em nome do Senhor, espírito de ciúme, de inveja, de contenda, vício da bebida, do álcool, da droga, em nome do Senhor dos Exércitos, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Todo eixo, caveira, Tanca Rua, Maria Padilha, Sete Saia, eu não te peço nada, porque nada eu tenho contigo, mas no nome do Senhor te retira desta igreja, te retira da minha família, te retira de toda a minha família,
seja de primeira linha, da primeira geração, da segunda. Eu quero a minha família liberta, porque para isto, Pai, é que eu luto, para isto que eu quero estar de frente para Ti, Senhor, porque o Senhor é primeiro, o Senhor me deu tudo, e todas as coisas que eu tenho são Tuas, Senhor. E se um dia eu falhar, me tira elas, Pai, mas tenha misericórdia da minha casa e da minha família, e use a minha casa no momento, Pai. Abençoa também a família de cada pessoa que está pelo Facebook agora. Alcança, Senhor, miríades de multidões agora, aonde tiver um grupo de pessoas querendo brigar, ali, Pai, seja contigo. Anjo da espada de fogo na mão, corta esse demônio da contenda da morte, eu te repreendo agora, eu piso tua cabeça, espírito de morte agora, em nome do Senhor Jesus, e que a igreja seja agora abençoada em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, obrigado por você estar pelo Facebook. Um grande abraço do Bispo Leandro Sanches. Graças a Deus.